E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Perfeito. Agora, meu amigo, você comentou, né, alguns pontos que eu sei que a Eduz tem programas, né? E tem alguns mitos, alguns dilemas, né, dos empresários, como, por exemplo, devo dividir o meu lucro ou não com o colaborador? Né? Você acredita que, de fato, isso é saudável? E por quê? E como que a Eduz faz isso hoje na prática? Como que a Eduz trabalha isso ou não? Perfeito. Bom, eu acho que cada vez mais as pessoas, em geral, elas vão buscar coerência entre fala e atitude. Quando eu falo pessoas, colaboradores, parceiros, clientes. Cada vez mais vai ficar muito visível essa coerência. Se a gente pegar esse efeito pós-pandemia, a gente está ouvindo falar de muitas empresas que estão tendo dificuldade para trazer seus colaboradores de volta para a empresa. E aí o empresário, muitas vezes, fica desesperado, né? Não, tem que voltar, vou forçar a barra, quem não vier, vou demitir. Se eu for pelo ângulo do medo, que você começou a falar, se você não se humanizar, você não vai ter mais negócio, você não vai ter mais colaborador, muitos empresários estão aceitando que os seus colaboradores não voltem por medo de não ter equipe. Por quê? As pessoas se falam e dizem assim, não, eu quero trabalhar num lugar híbrido ou num lugar que possa ser home office. E aí está acontecendo esse fenômeno da não opção, né? Um pouco parecido, do meu ponto de vista, vai acontecer com relação o compartilhamento da riqueza gerada pela empresa. Uma empresa, antigamente a gente via assim, o empresário tem risco, o colaborador não tem risco. Pelo risco que o empresário corre, ele tem direito a 100% do bônus, 100% do lucro, né? Se falava muito isso, era justificativa para não haver distribuição. Só que, ao mesmo tempo, esse mesmo empresário que pensava assim, ele subia, né, vamos dizer, no palanque da empresa, sentava de frente aos seus colaboradores e dizia, olha, eu quero que vocês tenham um comportamento de dono. Contratava empresas de consultoria de RH para dar treinamento, para desenvolver o comportamento de dono no seu colaborador. Mas peraí, será que de verdade ele queria que esses colaboradores tivessem comportamento de dono? Porque o dono, ele corre risco junto e ele ganha bônus junto. Mas se só um corre risco e só um ganha bônus, não é comportamento de dono autêntico. O falado começa a destoar do que é vivido. Então, indo aí especificamente para o caso da Eduz, o que me motivou muito a começar a pensar nisso foi exatamente essa observação dessa incoerência. Por que eu vou falar que eu quero pessoas com comportamento de dono se elas de verdade não passam pelo que eu passo? Né? E aí teve um caso muito legal que foi a primeira vez que eu experimentei num ambiente de muito risco esse fenômeno. Quando a empresa estava nascendo, nós tivemos uma situação em que meu dinheiro, antes da empresa dar lucro, iria acabar. E eu estava muito insatisfeito com a falta de comportamento de dono da minha equipe. Ou seja, eu acreditava que eles deveriam estar gerando muito mais resultado, produzindo muito mais do que eles de fato estavam. E eu ali naquele estresse, ficava até 10 horas da noite na empresa, e eu não via a equipe na mesma vibração, na mesma vibe. E aí eu fui muito sincero, eu chamei eles numa mesa, éramos 10 pessoas mais ou menos, chamei eles numa mesa e expliquei a situação. Gente, desse jeito a empresa vai falir, porque vai acabar o dinheiro antes dela dar lucro, e eu não acho que vocês estão na mesma frequência que eu. Talvez você esteja pensando, se a empresa falir, vocês vão arrumar outro emprego. Talvez vocês não estão achando que a empresa vai falir, mas eu estou vendo que a empresa vai falir. Então, eu tomei uma decisão, eu vou falir antes que ela vá à falência sozinho. Eu estou fechando essa empresa e vou pagar o que eu devo a vocês e tal, para que eu não chegue num momento que eu não consiga mais pagar vocês. Só que eu vou abrir uma segunda empresa, que começa só comigo mesmo. Essa empresa, ela vai existir e nem que ela leve 10 anos para dar lucro, ela vai existir. E se alguém quiser entrar comigo nesse barco, vamos fazer o mesmo produto, lidar com o mesmo cliente, mas só que a gente tem que trabalhar o dobro e ganhar metade. Se vocês toparem, vamos comigo nesse barco. Porque esse é o comportamento de dono que eu estou tendo. Então, vamos ter junto comigo. E, para minha surpresa, todos aceitaram receber metade, né? Ou seja, correr o risco junto comigo, né? Na ideia de, não, realmente estamos construindo. Eu propus a eles, eles disseram sim.
Aí eu disse, não, é verdade esse negócio. E quando a empresa deu lucro e começou a dar certo, a Eduz começou a dar certo, eu peguei uma parte da empresa e distribuí com eles. Então, eu disse, peraí, tem que ter uma coerência entre a fala, né, o discurso e a atitude. E desde esse momento eu comecei a ver, não, eu tenho lucro, eu boto dinheiro no bolso, eles vão botar dinheiro no bolso. Né? Se eu tomo prejuízo, se a eficiência da empresa está baixa, eles têm que sentir no bolso deles a eficiência baixa também. E desde então eu passei a fazer distribuição de lucro, um percentual anual separado para distribuir, 10% a gente distribui com os colaboradores em múltiplos de salários. A gente passou a criar um programa que as pessoas podem investir o seu próprio capital na empresa. Eu não investi meu capital, por que eles não podem investir o capital deles na empresa? E esse dinheiro ele é remunerado, assim como eu sou remunerado pelo capital que eu investi na empresa, né? Então, eu tenho o lucro, a tomada de decisão, eu passei a dividir também. Então, várias das coisas que eu tomaria a decisão sozinho, eles passaram a ter poder de tomar decisão. Então, a grande motivação é essa. Você perguntou, será que é viável? Isso é importante? Faz sentido? Para mim, o futuro ele está nesse lugar. Se você tiver uma explicação muito clara por que você tem que ficar com todo o lucro e fizer sentido essa explicação, você tem que se ater a essa explicação e falar a verdade para as pessoas. Agora, se você acha que eles têm que ter comportamento de dono, você tem que ter comportamento de sócio com eles também. Que legal. Né? Você transformou os colaboradores em donos da empresa, não com discurso, não contratando uma consultoria que vai lá e fala, vocês têm que ter atitude de dono, mas com atitudes práticas. Exatamente. Né? Dando espaço para tomada de decisão, criando participação nos lucros e criando um programa para que eles possam investir na empresa e ter ali o retorno com o crescimento da empresa. Exatamente. E realmente, quando você tem ali os colaboradores que eles param de ir para a empresa somente pelo salário no final do mês, e eles passam, né, aí para a empresa, pensando na construção de longo prazo, pensando no resultado de última linha, mas também ali, né, em viver um bom ambiente, os resultados explodem, que é o que está acontecendo lá na Eduz. Né? Totalmente. Quantos % de crescimento nos últimos anos a Eduz teve, Eugênio, aproximadamente? Hoje são quantos colaboradores na operação? Quantos milhões de cursos, né, que a gente tem milhares de produtores que vendem lá na Eduz. É até um número que eu tenho curiosidade, não sei se você sabe, quantos milhões de cursos já foram vendidos lá na Eduz? O total já vendido eu não tenho de cabeça, mas acho que nos últimos 12 meses nós devemos ter tido aí uns 10 milhões de vendas, mais ou menos. 10 milhões de cursos foram vendidos na Eduz. Provavelmente mais ou menos nessa ordem. Quantos colaboradores na operação? Hoje somos 450. Temos 450 colaboradores e nos últimos anos, acho que nos últimos 3, 4 anos, nós devemos ter multiplicado por quase 10 o nosso tamanho. Sensacional.